Aleluia. Como não podemos deixar passar, eu quero que nós venhamos fazer a nossa confissão de fé. Amém? Como diz lá em 2 Coríntios, eu criei, por isso falei. E porque nós cremos, nós estamos falando. Diga assim, Dourados é a terra da minha. Mais uma vez, diga minha. Mais uma vez, diga minha prosperidade. Aleluia. Eu vou confessar e continuar confessando até que todos nessa igreja não apenas creiam, não apenas estejam falando, mas estejam vivendo aquilo que Deus tem dito para essa igreja. Dourados é a terra da tua prosperidade. E Deus, Ele sabe o que Ele está dizendo a nós. Querido, o ano de 2026, tenho falado e tenho repetido, Deus liberou uma palavra sobre essa igreja, que o ano de 2026, e eu entendo que não é apenas um ano, quando virar 2027, essa palavra vai deixar de ser, porque Deus, Ele trabalha com estações, mas Deus abriu uma estação própria para plantarmos e para colhermos. A pergunta que fica é, o que Deus está inclinando você a plantar nesse ano de 2026? Amém? Mas como eu entendo, querido, que a palavra de Deus, ela precisa ser entendida, tempos, estações, para que nós venhamos aplicar cada fase que a gente está vivendo. Assim também, quando Deus ele libera uma palavra para o povo de Israel, e nas histórias você vê que para cada palavra que Deus libera, existem estações que precisam ser entendidas e precisam ser colocadas em prática. Então, querido, como uma colheita, você só não chega, não, eu vou colher, e você chega no campo e colhe, pelo contrário. Se você está colhendo, é porque teve alguém que cuidou daquele plantio, teve alguém que passou inseticida, herbicida, teve alguém que colocou semente naquele solo, teve alguém que preparou aquele solo. E a estação que nós estamos vivendo é a estação de preparar o solo, porque pode ser que você coloque a tua semente no solo, e essa semente cresça com ervas daninhas, ou essa semente brote, vire uma pequena planta, e ela possa ser comida por algum inseto, ou possa adoecer por alguma praga, ou por alguma doença. Então, nesse tempo que essa igreja está vivendo, e se você está aqui, Deus está dizendo que é o tempo de prepararmos o solo. E para prepararmos o solo, nós precisamos tirar qualquer tipo de agravo que pode fazer com que nesse ano de 2026 você não tenha uma boa colheita, para que você não chegue no final do ano e você diga, pastor, tudo que você falou para mim é uma conversa furada, porque eu não estou vivendo nada daquilo que o Senhor ou Deus tem prometido à minha vida. Mas é por isso que nós estamos começando o ano ensinando a igreja sobre alguns problemas que você tem que evitar, ou problemas que você tem que tirar do seu campo, senão pode ser que lá na frente o seu campo esteja cheio de erva daninha, cheio de pedra, cheio de praga, cheio de doença, e você não tem a colheita que você deseja ter no final do ano. Domingo passado, se você não esteve aqui, eu convido você a ouvir. Já está disponível no YouTube. O primeiro impedimento que eu falei para essa igreja é o impedimento do ouvir. Às vezes, querido, nós temos, ou achamos que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, quando Deus fala que nós devemos ouvir, ó Israel, ouça ao Senhor. Hoje, se escutar a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O exemplo que eu dei domingo passado foi... Uma vez eu fui em Campo Grande, cheguei no banheiro e tinha uma placa dizendo, não urine na pia. Eu achei aquilo um absurdo, porque eu não sei quanto a você, se você é tentado a urinar na pia quando vai no banheiro. Mas, se tem placa é porque tem história. Se tem placa é porque com certeza alguém, um cabeça de bagre, tem urinado na pia e não no lugar correto. E quando Deus diz, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Opa, é lógico, Deus está falando, eu não quero endurecer meu coração. Mas se Deus coloca essa instrução na palavra de Deus, é porque provavelmente tem gente que está ouvindo a palavra de Deus e está endurecendo o coração. Mas ninguém tem coragem de dizer, Deus, eu não aceito isso, o Senhor está mentindo. Quem aqui tem coragem de virar para Deus e falar isso? Ninguém tem coragem.
Mas existem alguns sintomas que demonstram que nós estamos dizendo isso, não da boca para fora, mas através de nossas ações. Pode passar o próximo slide, Bruno. Então, no domingo passado, eu falei para você que ouvir tem 4 etapas, ou 4 passos. A primeira etapa é, de fato, ouvir. Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Que deixa a pergunta para você, o que você tem ouvido? Você tem ouvido Jornal Nacional, Globo, Globo Rural, seja lá o que for, a notícia, você tem ouvido as pessoas, você tem ouvido os comentários na internet ou você tem ouvido a palavra de Deus? Aquilo que você ouvir, é isso que vai gerar fé em você. Então ouvir se remete não chegar domingo e ouvir apenas a palavra de Deus. O que você ouve de segunda a sábado, quando você não está na igreja? Depois, a segunda etapa de ouvir é meditar. Salmo capítulo 1 diz que bem-aventurado, né, é o justo que medita de dia e de noite. Você já passou uma vergonha que você passou o dia inteiro pensando naquela vergonha? O exemplo que eu dei domingo passado também. Alguém te cumprimentou e você cumprimentou a pessoa, mas você descobriu que não era para você, era para a pessoa de trás. Aí você passa o dia inteiro, meu Deus, eu não acredito nisso, que eu passei aquela vergonha. Ou quando alguém te ofendeu, ou quando alguém te fechou no trânsito, e você fica aquele amaldiçoado. Passou na minha frente, você passa o dia todo pensando nisso. Isso é meditar. A pergunta que fica é, você tem meditado que Dourados é a terra da tua prosperidade, ou você tem meditado na CPMI do INSS? Ou você tem meditado em qualquer outra coisa que não seja a promessa de Deus? Depois você precisa praticar. Tiago capítulo 1 diz que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Aquilo que Deus tem falado para você, você precisa praticar. O exemplo que eu mais gosto de dar é sobre perdão. Marcos capítulo 13 e também Mateus capítulo 5, salvo engano, quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso, Jesus disse que quando estivermos orando, se você tiver falta contra alguém, o que você deve fazer? Perdoar. Praticar a palavra de Deus nesse assunto de oração significa perdoar. Porque se você não perdoa, a sua oração nem chega diante de Deus. Então aquilo que você sabe, pratique. Em relação à promessa de Deus que você tem buscado, pratique. Um exemplo que eu acho básico também, não que eu estou tentando ser tendencioso, mas quem aqui quer prosperar? Você quer prosperar? A palavra de Deus fala sobre vários princípios para você prosperar, e a minha responsabilidade aqui é ensinar a igreja. Alguns princípios, você gostando ou não, dízimo, oferta, generoso, dar e dar com alegria. Eu não posso tirar isso da palavra de Deus. Então, se você quer prosperar, não adianta você ficar apenas orando a Deus para que você ganhe na Mega Sena. Você deve trabalhar assim, porque faz parte de princípio, trabalhar e ser um bom trabalhador. Mas parte do princípio de prosperar significa ser generoso. Então, pratique. E por último, nós temos ali falar. Josué 1,8 diz, não tire da sua... De onde que você não deve tirar a palavra? Da sua boca. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 13 diz, eu criei, por isso falei. Aquilo que você crê é o que você fala. Não adianta nada você, todo domingo chegar aqui e eu falar, diga, Dourados é a terra da tua prosperidade, e você diz, Dourados é a terra da minha prosperidade, mas segunda-feira você está dizendo, essa terra é ruim demais. Rapaz, não fechei um negócio essa semana. Nada dá certo essa semana. Não tem um pedreiro bom nessa cidade. Não tem um marceneiro bom nessa cidade. Tem o Elias. Tem a Domus. Não fechei contrato de marketing com o homem, mas está aqui a propaganda. Nessa cidade nada dá certo. Nessa cidade nada prospera. Aquilo que você fala conta muito para Deus diante dele. E não apenas aquilo que você confessa na igreja ou aquilo que você ora. Então, se você ouvir corretamente, você precisa demonstrar essas 4 ações. E às vezes, querido, nós estamos ouvindo a palavra de Deus com cara de paisagem. Você só ouviu, mas não entendeu, mas não tem perseverado nessas 4 etapas. Mas hoje, querido, em específico,
Eu quero falar de um segundo impedimento. O segundo impedimento que Deus fala na sua palavra e você precisa eliminar da tua vida é a falta de entendimento. Diga, falta de entendimento. Pronto. Agora eu quero que você abra em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do verso 18. Todo esse ensino sobre impedimentos para a nossa colheita, inclusive essa série que nós vamos estar falando no mês de março, significa aptos para a colheita. Aptos para a semeadura. Então, com base na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, no verso 18, nós estamos extraindo alguns princípios que vão nos ajudar a limpar o nosso coração. Mateus capítulo 13, no verso 18, diz o seguinte: atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino. Você está ouvindo a palavra do reino? Então, precisa praticar aquelas 4 etapas. E não compreendem. Todos aqueles que ouvem e não compreendem, vem o maligno e o arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Falta de entendimento. Não entendem ou não compreendem. Essa palavra, querido, do grego, é a palavra suneimi, que não tem nada de muito profundo que a gente precisa ver no grego, mas de fato, ela significa falta de entendimento, falta de percepção, falta de entender. Mas existe uma explicação dessa palavra no grego que significa assim, olha, quando você entende, você coloca a tua percepção naquilo que está sendo falado, ou unir a sua mente naquilo que está sendo falado. Eu não sei se você já teve experiência na sala de aula, ou em alguma apresentação, ou no culto, que eu espero que não seja esse que eu vos falo, onde o professor, ou o pregador, ou o palestrante está falando algo, está ensinando, está mostrando algo no quadro, e daqui a pouco você está ouvindo aquela pregação, aí você pensa, oxe, como foi que esse homem foi parar aí mesmo? Deu um branco, você não sabe, principalmente nas aulas de matemática. O professor começou a colocar lá a fórmula de Bhaskara, daqui a pouco você olhou, o quadro todo está cheio de números, você fala, misericórdia. Ave Maria. Onde que eu fui me parar? O que aconteceu? Você não uniu a sua mente àquilo que aquele professor está dizendo. Da mesma maneira, quando Jesus diz que as pessoas não compreendem, as pessoas não estavam unindo o seu entendimento àquilo que ele estava falando. Vamos chegar num bom lugar, amém? Você está com cara espantado, mas vamos lá. Mas de fato, querido, o que Jesus estava falando sobre falta de compreensão? A palavra foi semeada, ou seja, as pessoas ouviram. É possível que as pessoas tiveram aqueles 4 passos do ouvir, mas ela não foi entendida. Será, querido, que Jesus Cristo estava falando de uma compreensão natural? Pois há muitas pessoas, querido, que possuem um intelecto ou uma inteligência brilhante e mesmo assim não compreendem a palavra de Deus. Por quê, querido? É lógico, a palavra de Deus ela deve ser entendida intelectualmente. Deuteronômio diz que nós devemos amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. Não adianta você não entender, não, eu creio de coração, mas você precisa entender. Por isso estudamos a palavra de Deus, você precisa entender, né? Mas a palavra de Deus, ela deve ser entendida, você precisa entender, mas principalmente compreendida, fala compreendida. Ela precisa ser compreendida no âmbito ou no lugar onde verdadeiramente ela vai frutificar. E qual é o lugar que ela apropriadamente vai frutificar? Diga assim, no meu coração. Diga assim também, no meu espírito. Glória a Deus. Sabe, de fato, como eu posso julgar se a igreja do Senhor tem entendido ou compreendido a palavra do Senhor? Será que eu posso no final de cada culto fazer uma prova?
botar algumas perguntas abertas, outras verdadeiro e falso. E aí você fica aqui uns 20 minutos fazendo a prova, aí depois eu olho lá, nossa, a Pamela tirou 10. Uau, muito bom. A Flávia tirou 9,5. Ixi, tá muito bom também. E o Rodrigo tirou 5, misericórdia. Não está compreendendo a palavra de Deus. Será que é essa maneira como Deus, ou Jesus, queria que a gente compreendesse a palavra de Deus? Porque eu conheço muitas pessoas que compreendem intelectualmente a palavra de Deus. Mas será que aquilo que Jesus quer que a gente compreenda é apenas para tirar nota 10 numa prova? Aleluia, sabe? Jesus, ele não deseja que a tua fé ou a compreensão daquilo que ele prega seja apenas para você tirar 10 numa prova. A compreensão da palavra de Deus, ela deve gerar, diga assim, deve. Aleluia. Ela deve gerar uma atitude, uma ação correspondente àquilo que você ouviu. Vou falar de novo, porque eu preparei essa frase, ficou maravilhosa, né? Quando você compreende a palavra de Deus, essa compreensão, ela deve gerar uma ação. Vou falar de novo, uma ação à altura daquilo que você ouviu. Não uma nota 10, mas uma ação. Viu, Rodrigo? Você pode ter tirado 5, mas a tua ação ser 10. Para Jesus é isso que importa. Porque eu conheço muita gente que é 10 na prova e 0 na ação. Eita, Jesus. Sabe, agora eu vou te dar um exemplo da palavra de Deus. Não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 14, no verso 28 e 29, é uma passagem muito conhecida, onde Jesus ele está andando sobre as águas. Você lembra dessa passagem? Jesus está andando sobre as águas e os discípulos estão no meio da tempestade, o barco está sendo tomado pela tempestade e os discípulos acham que Jesus é o quê? Um fantasma. E Pedro, ousado, linguarudo, aleluia, geralmente quem fala muito, mas depois tem que arcar com aquilo que fala. Pedro, linguarudo, ele falou, Jesus fala, não tema, sou eu. E Pedro diz, Jesus, se é tu mesmo, mande que eu vá contigo sobre as águas. Eita rapaz, que homem valente, né? Aí Jesus fala o quê? Venha. Traduzindo para a linguagem de hoje, Pedro disse truco, Jesus te falou 6. Só entendeu que joga truco, misericórdia, tá bom. Pedro poderia dizer assim, não Jesus, tá bom, já sei que é o Senhor, pode vir, eu deixo. Não, mas a palavra de Deus vai dizer que Pedro ele fez o quê? Saiu do barco. Imagine que você estivesse no barco. Estava você no barco. E você olhou aquela cena, você ficou assustado também. E aí você olha, Pedro ousado e diz, Senhor, se tu é mesmo, manda que eu vá sobre as águas. Aí você fala, opa, Pedro é ousado, eu vou falar também. É isso mesmo. Se é você, Jesus, eu estou nessa, estou junto com o Pedrão. Aí Jesus fala, pode vir. Aleluia. Sabe, uma coisa é você crer que é Jesus, e depois, outra coisa é você crer que Jesus pode te fazer andar sobre as águas. Outra coisa é você tirar o pé do barco. Ambos compreenderam a informação, mas Pedro tirou o pé do barco. Eu tenho certeza que se os 11 tivessem dito, Jesus, eu quero também. Jesus teria dito, pode vir todo mundo. Mas eu sei, querido, que Pedro compreendeu, mas ele não compreendeu apenas na mente, ele compreendeu a ponto de tomar uma ação correspondente àquilo que Deus falou, aquilo que Jesus falou, tirou o pé do barco. Tudo bem, querido, eu não estou dizendo isso aqui para você começar a brincar na piscina ou a brincar no rio, porque eu sei que aquilo lá foi muito específico. Mas vamos falar algo que foi liberado para toda a igreja. Eu queria que o Bruno colocasse para nós ali, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, no verso 17. Isso aqui é uma ordenança para todo crente, diga, para mim. Aleluia. Isso aqui é uma ordenança para todo crente. Estes sinais
hão de acompanhar aqueles que creem. Para você crer, você tem que entender. Aleluia. Mas não deve entender apenas mentalmente. A tua compreensão deve agir à altura daquilo que você compreende. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus. Expelirão demônios, falarão novas línguas, se pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Se impuserem, porque depende de você. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Uma coisa, você entendeu o texto? Eu entendi. Não precisa de muito rebuscar, não precisa de muita rodeio para você entender o que Jesus estava dando de instrução. Uma coisa é você saber que o texto de Marcos, capítulo 16, no verso 18, diz que se você crer, você coloca a mão sobre o enfermo e ele será curado. Uma coisa é você crer, ou você entender o texto. Outra coisa é na hora que você vê uma pessoa doente amanhã, no trabalho, e você botar a mão nela, ela ficar curada. Quantas vezes você viu alguém doente e você deixou ela passar? Eu digo por mim, meu irmão. Eu já fiz isso. Entende que eu compreendi o texto, mas não agi à altura daquilo que ele estava falando? Uma coisa é compreender intelectualmente, mas compreender da maneira que Jesus pede para nós, tem altura, agir à altura. Sabe, querido, eu não tenho interesse de ser um pastor midiático. Eu tenho interesse que toda a nossa igreja, todos nós, possamos ser a intervenção de Deus nesse mundo que está caído. Não fique esperando, querido, que vai chegar uma multidão aqui para eu orar. Somos nós que vamos até as multidões e vamos curar elas. Você crê nisso? Eu creio, querido, numa igreja que ela vai saquear o inferno. Nós não somos, querido, uma igreja onde temos uma grande estrela. Nós somos uma igreja onde todo mundo tem espaço para brilhar. Amém? Então, querido, a compreensão que Jesus está falando para nós não é uma compreensão apenas que entende o texto, mas que faz como a nossa irmã fez aqui. Não, eu creio, eu vou botar as mãos e vai ser curado. Aleluia, glória a Deus. Bom, então, querido, a palavra de Deus, ou a palavra, ela é espiritual. Então, lembra que ela só pode ser frutificada, ou melhor, compreendida no Espírito. Talvez isso aqui seja um dos grandes impedimentos, ou a entrave da vida do crente, porque nós julgamos a palavra de Deus apenas intelectualmente ou racionalmente. Mas eu quero te mostrar que a palavra de Deus, ela tem um ambiente para ela frutificar. João capítulo 4, no verso 24, eu quero te mostrar que a palavra é espiritual e que o lugar dela para germinar é o Espírito. João 4, capítulo 24, diz o seguinte: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então Deus é Espírito. Vá para João capítulo 1, verso 1. João, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 1. Deus é Espírito. E a palavra de Deus, Jesus, ele é o quê? No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Assim como, eu sei que Jesus, ele encarnou, veio em forma de homem, mas a sua essência, a sua natureza também é espiritual. Então Deus é Espírito, Jesus, a palavra, é Espírito. E nós, Gênesis, quero que você abra em Gênesis, capítulo 1, no verso 26. Deus é Espírito, Jesus é Espírito. O Espírito Santo já fica claramente entendido, Espírito. Mas, quando nós fomos criados, Gênesis capítulo 1, no verso 26 diz: também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Deus é Espírito, a palavra é Espírito, Espírito Santo é Espírito, e se nós fomos criados à imagem e à semelhança, nós também somos o Espírito. Aleluia.
Diga assim: eu não sou um corpo. Diga: eu não sou uma alma. Eu sou um espírito. Exato, a tua essência é espiritual. Não estou diminuindo a importância da alma e do seu corpo, mas o problema de muito crente é que nós queremos dirigir a nossa vida por aquilo que sentimos ou por aquilo que pensamos, quando a maneira que Deus quer dirigir os filhos é pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Romanos capítulo 8, verso 16, se não me engano, ou verso 14. Mas fica só a citação. Mateus capítulo 13, verso 19. Mateus capítulo 13, verso 19, é onde a gente estava lendo. Então, Deus é Espírito, Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Diga-se eu. Isso, você é o Espírito. E aonde, querido, que a palavra de Deus é semeada? Olha o que Jesus diz: o maligno arrebata o que lhe foi semeado no coração. Coração e espírito significam a mesma coisa. O diabo arrebata ou arranca a palavra que ele semeou no teu espírito. Aleluia. É nesse lugar e não no teu intelecto. É nesse lugar, do espírito, do teu coração, aonde o diabo quer arrancar a palavra. Não é da tua mente. Aleluia. Sabe, não são as nossas emoções, as nossas razões que devem dizer sim ou não para a palavra de Deus. Nossa alma, querida, ela é uma bênção. Porém, ela deve estar alinhada com a palavra de Deus. Romanos, no capítulo 12, diz que nós devemos renovar ou moldar a nossa mente conforme a palavra de Deus. Você compreende isso? Uma alma carnal, o que é uma alma carnal? Ou uma alma que não é renovada com a palavra de Deus? A nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos precisam estar alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque quando a nossa alma não está alinhada com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus chega, essa alma carnal vai rejeitar, vai dizer: não, eu não quero. Aleluia. Mas quando uma alma que está moldada com a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, ela vai dizer: é verdade, está na Bíblia. Aleluia. Sabe, eu tive um amigo de infância que ele nunca quis ir para o meio militar. Mas eu fui criado em Corumbá e lá tem tanto a parte da aeronáutica, quanto marinha, quanto exército. Então lá, facilmente as pessoas são chamadas a servir no exército ou na marinha. E eu lembro que esse amigo meu, ele tentou fugir, mas ele foi convocado a servir na marinha. Eu lembro que durante algum tempo, esse rapaz, amigo meu, ele era muito resistente a alguns cacuetes e algumas posturas de militar. Mas passou um tempo, querido, que o linguajar, a gíria e a maneira como ele falava era do meio militar. Porque quando chegava a informação para ele reproduzia ou ele entendia aquilo lá, porque a mente dele estava renovada com o padrão da marinha ou do exército. Você entende? Quando a nossa alma está renovada com a palavra de Deus, quando chega a informação, você vai julgar e vai filtrar de acordo com a palavra de Deus. Esses dias eu fui num estabelecimento, fui fazer a compra de um produto. Enquanto eu estava esperando o produto ser feito, a pessoa que estava me atendendo estava falando um monte de coisa, e acabou entrando no assunto sobre uma pessoa que fez o mal a outra pessoa. Aí esse atendente falou para mim assim: porque se fosse eu não perdoava. Eu, como pastor, eu posso virar para ela e falar assim: não, eu não posso, não, é isso mesmo, não tem que perdoar. Se eu for só na razão, se eu for só, rapaz, essa pessoa fez isso, é verdade, tem que tomar uma coça, tem que apanhar, só na emoção. Mas como a minha alma está renovada com a palavra de Deus, eu engoli seco, eu falei: mas nós devemos perdoar.
é melhor. A pessoa olhou para mim assim, não entendendo. Não, eu não perdoava. Falei, mas é melhor perdoar. É mais saudável. Quando chega alguma informação para você, a tua mente rejeita a informação da palavra, ou ela aceita aquela informação do mundo? Então o filtro da palavra, querido, de Deus não é a sua alma. Ela ajuda. Mas quem vai julgar aquilo que tem sido falado? Diga, é o meu espírito. Deixa eu ver aqui, ó. Quando a minha mente está renovada com a palavra de Deus, é isso que vai acontecer com alguém que está renovando a sua mente. Ela vai ouvir alguém falando a palavra de Deus, vai reconhecer que aquilo está de acordo com a Bíblia, e ela vai receber aonde? No seu coração. E é o coração que vai julgar. Diga, é o meu coração que vai julgar. Aleluia, quando a sua mente não está renovada com a palavra de Deus, você vai julgar a palavra de Deus, você vai julgar o pregador, você vai julgar a Bíblia, por aquilo que não é seu espírito, é o teu intelecto, é a tua cultura, a tua educação e as tuas emoções. Você vai julgar assim, esse rapaz não tem jeito de pregador, nunca vi pregador pregar de tênis. Esse pregador não tem jeito de pregador. Esse pregador é muito novo. Esse dirigente é muito ancião. Esse louvor não é hino, não é corinho. Esse louvor não tem guitarra. Isso não é pregação. Esse brinca demais, esse brinca de menos. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu não arrepiei, então não é de Deus. Quando colocaram as mãos sobre mim, eu não caí, então não é de Deus. Eu não chorei no louvor, então o grupo de música não está ungido, não está consagrado. Eu não creio que Deus tenha abrido o mar vermelho, eu acho que isso foi apenas uma alegoria, uma metáfora. Tenta normalizar tudo. Diga aleluia. Então uma pessoa que não tem a mente renovada, ela vai criar circunstâncias para rejeitar a palavra de Deus. Sabe, meu amado, eu lembro que eu fui na escola de ministro, o Rodrigo, o Elias, o Richard teve a oportunidade de ir lá na escola de ministro em Campina Grande. Eu creio que vocês foram na igreja Nova Aliança de Zumbi, né? Eu lembro que eu fui lá, querido, e o grupo de louvor começou a cantar, tocar uma música lá. Meu irmão, a qualidade musical não era muito boa. Parecia que a bateria, meu irmão, era um bando de tampa de panela. A ministra de louvor falava tudo errado. Problema, tauba, imbigo. E cantando, o problema. E na hora que eu olhei para aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei julgando o que essa mulher estava cantando na minha razão. Estava cantando? Estava. A qualidade não era boa? Tá. Aí eu falei assim, não, peraí, eu vou julgar isso com o meu espírito. E na hora que eu desconectei a minha alma, eu vi quanta unção, graça tinha naquele lugar. Porque sabe, as pessoas, os religiosos, rejeitaram a Jesus porque ele não era do jeito que eles queriam. Eles queriam um Messias político, fariseu, mas Jesus chegou simples. Não chamando os estudiosos, mas chamando aqueles que estavam à margem da sociedade. Porque julgaram de acordo com a mente, não de acordo com o coração. Então, querido, a palavra de Deus só pode funcionar quando examinada, quando julgada pelo Espírito, aceita pelo Espírito, confessada pela fé. Tem um livro, Curso de Estudo da Fé Bíblica, de Kenneth Hagin. Ele faz uma citação de John Wesley. Você conhece John Wesley? Um dos maiores pregadores do Evangelho, evangelista. John Wesley, ele diz assim, John Wesley disse que o diabo trouxe para a igreja um falso substituto para a fé, tão parecido com a mesma, que poucos percebem a diferença.
Ele chamou de assentimento mental. Muitos sabem o que a palavra de Deus diz e concordam mentalmente que ela é verdade, mas somente concordam com a sua mente. Devemos entender que não é esta espécie de assentimento mental que produz realização da tarefa. Talvez você seja crente há muito tempo. Talvez você tenha aceitado a palavra de Deus como verdade. Mas a fé e o entendimento que Jesus requer de nós é a fé que diz: não, eu vou orar por ele. Aleluia. Então, querido, concluindo, falta de entendimento é falta de percepção espiritual. As palavras de Jesus, querido, são verdades espirituais e não intelectuais. Elas devem ser aceitas e obedecidas no coração, o que é muito diferente de apenas na mente. Uma compreensão intelectual, ela é fraca em poder. Uma compreensão intelectual é fraca em poder. Não, Jesus cura, Jesus salva, Jesus faz milagre. Fraca em poder. Agora, Jesus cura, vem aqui que eu vou orar por você. E você ora e a dor sai. Essa é o tipo de fé e de compreensão que Jesus está dizendo: verbo da vida adorados, eu estou chamando vocês para ver isso. Chega de ficar sentado. Aleluia. Temos sim que entender, querida, a palavra intelectualmente, mas sobretudo no coração. Isso garante poder à igreja de Cristo. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor tem chamado essa igreja para ser grande, para ter inúmeras pessoas em todas as esferas da sociedade. E se você está aqui, Deus está te chamando para fazer parte de algo grande. Deus quer levantar pessoas nessa igreja para serem músicos, excelentes médicos, excelentes professores, ministros, missionários, pessoas na política, pessoas na educação, pessoas no marketing, artistas. Não, eu não quero, está tudo bem. Deus não vai forçar ninguém. Mas saiba que Deus vai fazer. E se você está aqui, Deus está contando com você. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser pregador, ou todo mundo vai pregar no domingo, mas qual é a tua habilidade? É lá que Deus vai te usar. E lá que Deus vai te fazer grande. É lá que Deus vai te fazer influente. Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Sabe, o entendimento que Jesus diz na parábola, ela vai gerar uma ação, deve gerar uma ação. E muitas das vezes, o que Jesus diz para nós, confronta o que é comum, o que é natural, o que é racional. É racional, querido, você colocar a mão em alguém e ela ficar curada? Não é. Não tem lógica. Por isso que ela deve ser compreendida no coração. Porque quando a palavra é compreendida no coração, ela gera uma ação. Porque você não está confiando em si mesmo. Você não está confiando na sua habilidade. O seu coração está depositado na palavra de Deus. Olha, o negócio é o seguinte. Jesus falou, eu creio. Eu digo algo para minha esposa e para algumas pessoas que estão perto de mim. Eu falei, cara, a melhor coisa é estar debaixo de um pastoreio. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, e agora? Aí eu falo, fica tranquilo. Pode dizer que a culpa é minha. As minhas costas são largas. Era mole, meu irmão, quando era o pastor Mesquita. Porque quando eu tinha que resolver alguma coisa, eu chegava assim, Haroldo, tem que fazer tal coisa, tá? O pastor Mesquita que mandou. Pronto. Tirou do meu lombo. Agora, eu vou colocar a mão. Você vai ser curado. Foi Jesus que mandou. E se não for curado, está confiando em você? Passa mais tempo orando, passa mais tempo meditando, deixa essa palavra cair no coração, até que você se levante e ousadia e trepidez e haja a altura da palavra de Deus. Aleluia. Querido, o que é a salvação pela fé? A salvação pela fé, querido, ela é ilógica, não é comum. Como assim?
Deixa eu ver aqui. Eu creio em Jesus e tudo aquilo que eu fiz é apagado. Eu tenho direito ao céu. Isso mesmo. Eu não tenho que fazer nada. Não tem que fazer nada. É só crer com o coração e confessar com a boca e eu já tenho direito ao céu. É isso aí. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Mas às vezes a gente se acostuma com isso. Mas você está usando a compreensão do Espírito para o acesso ao céu. Por que você não pode usar essa mesma compreensão para todas as outras promessas do Senhor? Meu irmão, se Jesus entregou a Cristo, o que são as outras coisas? Eu não sei quanto a você, tem um pastor, amigo meu, que dizia o seguinte: se a tua ida ao céu dependesse do meu filho ir para o inferno, você ia para o inferno com tripa e tudo. Eu digo a mesma coisa, meu irmão. Se você ir para o céu dependesse da ida do Tito e da Maitê para o inferno, você ia para o inferno. Se Deus entregou o filho dele, se Deus entregou Jesus, o filho dele, para nós quando éramos inimigos, meu amigo, o que é uma cura? O que é um emprego? O que é um casamento? O que é uma casa? O que é um carro? O que é um concurso? O que é uma porta? O que é uma oportunidade? O que é um milagre? Não é nada, porque Ele já dispensou isso para você. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Aleluia. Sabe, querido, não basta apenas entender, temos que crer e agir à altura daquilo que estamos crendo. Deixa eu ver aqui. Alguns entendem, mas não estão tendo ousadia no coração. Nós precisamos entender pelo coração. Aleluia, deixa eu ver aqui. Sabe, a palavra de Deus, em alguns momentos, ela vai confrontar a nossa lógica. Mas se a gente estiver sensível em nosso coração, nós vamos perceber paz. Enquanto aquela verdade ilógica entra pelos nossos ouvidos. Vou repetir para você, meu irmão. A palavra de Deus vai confrontar a tua lógica. Mas se você estiver sensível para perceber aquela paz no teu coração, você vai agir à altura, não da racionalidade da tua mente, mas com aquela paz no teu coração. Eu lembro até hoje, querido, quando eu nasci de novo, eu fui num culto, inclusive eu estou até lembrando hoje, o pregador pregou sobre Números 13, passagem que tanta gente lembra aqui, do povo murmurando, era um seminário de prosperidade, se eu não me engano. Seminário de prosperidade, olha, profético, aleluia. E eu lembro, querido, que se eu falar para você, eu não lembro de nada do que aquele homem pregou. Não lembro. Mas eu lembro que no final ele falou assim: tem alguém aqui hoje que nunca confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e deseja entregar a sua vida a Ele? E eu estava lá, naquele culto. Meu Deus, que loucura, que vergonha. Não, eu não quero. Eu vou passar a ver, eu estava com aquele combate, mas no meu coração havia algo que me dizia: vai, isso é verdade. E eu, constrangido, levantei a minha mão. Opa, tem um rapaz ali, vem aqui. E eu fui lá na frente, eu andando na frente, meu Deus, o que eu estou fazendo? O pessoal, eu falei, gente do céu, não gosto de igreja, não gosto de crente. Eu só pensando nisso, eu pensando, meu Deus, eu vou fazer isso aqui, não volto nunca mais. A minha mente julgando, repudiando, tentando lançar fora aquilo que traria salvação para mim. Mas no meu coração, eu decidi agir com o meu coração. Com a paz, com a convicção que Jesus gerou no meu coração. Há tantos exemplos, querido, na palavra de Deus, que são inusitadas. Sabe? E apenas alguém crendo com o coração vai agir à altura daquilo que Deus falou. Como assim? Haroldo, o senhor tem quantos anos? Não pode perguntar para a mulher, né? Mas pode perguntar para o homem, né? Quantos anos o senhor tem? 60 anos. Com quantos anos o senhor veio para Adorados? O Haroldo veio para Adorados com 56 anos. Geralmente é a idade que as pessoas estão, não, agora eu vou ficar tranquilo e favorável. É muito cuscuz, rapadura e rede, aleluia. Só isso que o Haroldo pensava. Aí o homem inventa de sair da Bahia para vir para Dourados. O que esse homem está pensando? Só que a palavra de Deus vai dizer que Abraão,
ele saiu numa jornada em fé com 75 anos. Crendo que Deus daria um filho para ele. Com 75 anos. Você crê, Haroldo, para ter um filho agora? 60 anos? Crê ou não? Você acha que é possível para Deus fazer? Se Deus quiser, né, Haroldo? Se prepara então, Inês. Ixi, rapaz, os homens estão novinhos em folha, 60. Abraão, 99. Aleluia. Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer não, o povo vai escandalizar. Davi e Golias, eu fico imaginando, Davi, meu irmão, ele devia ser da minha finura. Aqui, ó, peso chassi de grilo, peso pena. E o homem de combate, ele, não, eu vou enfrentar esse Golias. Davi, você é louco. Mas só quem está crendo com o coração vai agir à altura daquilo que se crê. E Moisés e o Mar Vermelho? Deus, e agora? A gente veio correndo aqui, Faraó está indo atrás, montanha do lado e o mar. Aí Deus fala assim, ó, por que clama a mim? Eu digo que marche. Joga aí o cabo de vassoura na água. Não, Jesus. Perdão. Não, Deus, o senhor não entendeu. Faraó está vindo, cavalo, tal. Não tem nada para ir para o lado. Manda o anjo. Não. Aí Deus, não. Bota o cajado na água. Não, Deus, o senhor não entendeu. Não é para molhar o cajado. Né? O senhor não está entendendo. Faraó, manda os anjos, manda umas espingardas. Loucura. E quando o povo estava reclamando que estava com sede no deserto, Deus fala para Moisés, bate na rocha. Qual é a lógica disso? Em Marcos capítulo 13, que Jesus viu a figueira não tinha folha, mas não tinha fruto. O que Jesus falou? Ninguém mais coma fruto de ti. Vamos embora, gente. E os discípulos, pronto, agora o homem ficou louco mesmo. Está falando com árvore, Jesus. Oh Deus, onde que eu fui me meter? Mas quando voltou, estava seco. Qual que é a lógica de falar? Qual é a lógica de andar à altura da palavra de Deus? Não tem lógica, mas tem fé. Tem a compreensão do Espírito que te faz agir à altura daquilo que Deus está falando. Eu quero que você abra em 1 Coríntios no capítulo 2. 1 Coríntios no capítulo 2. 1 Coríntios no capítulo 2, no verso 14. Paulo está explicando algo sobre a natureza do homem, e ele diz o seguinte, ora, o homem natural não aceita. Ele não está dizendo não compreende. Você pode até entender. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Meu irmão, aquilo que eu tenho pregado para você todo domingo aqui é loucura. Não tem lógica. Cura em meio a um relatório, um exame médico dizendo que é doente. Prosperidade em meio a demissão e dívida. Liberdade em meio a um lado dizendo que não vai ser livre. Crescimento em meio à informação que vai tudo quebrar, vai tudo fechar. O homem natural não aceita. Mas eu não estou falando para pessoas naturais, eu estou falando para pessoas espirituais. Que aquilo que Deus diz são loucura. E Deus faz questão de parecer loucura. Porque Deus não chama homem natural para andar com ele. E não pode entender, você não pode entender pelo Espírito. Você não pode entender aquilo que Deus diz pela sua mente. Porque elas discernem espiritualmente. Essa palavra, discernir, significa examinar e julgar. Examinar e julgar. A palavra de Deus é dita para você e você não vai julgar ou vai ser preconceituoso com a palavra de Deus pela tua mente. Como é pela mente? Isso aí nunca deu certo. Eu nunca vi uma pessoa com essa doença ser curada. Eu nunca vi uma pessoa nesse trabalho prosperar. Eu nunca vi uma pessoa nessa circunstância sair. Eu nunca vi uma igreja desse jeito se tornar desse tamanho que esse homem está dizendo. Natural. Mas Deus está dizendo aí, examina pelo teu espírito.
Examina pelo teu coração. Porque, e muitas vezes, nós estamos desejosos e ansiosos para viver as promessas de Deus. E o Senhor está dizendo, examina pelo teu coração. Porque pela tua mente vai dizer, não tem como. É improvável. Não vai dar certo. Mas Deus está dizendo, ei, sou eu que estou enviando a palavra. E a minha palavra não volta para ti vazia. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Aquilo que Deus fala para nós, a palavra de Deus deve ser discernida espiritualmente. Eu lembro, querido, quando uma pessoa virou para mim, não vou dizer especificamente, mas um dia eu estava num culto de oração, o irmão estava pregando, ele veio até mim, orou e falou algumas coisas muito ilógicas para mim. Eu falei assim, cara, que loucura, não tem nada a ver isso. Mas no meu coração eu comecei anotei, meditei, eu falei, Senhor, se isso é verdade, o Senhor vai dar paz no meu coração. E sabe, tem muitas coisas que pessoas entregaram para mim, oraram para mim, e Deus falou para mim. Algumas estão acontecendo, outras ainda não, mas eu creio, porque tenho paz no meu coração. O que Deus tem falado para você? É loucura? Um ministério, prosperidade, crescimento, avanço? No teu coração você deseja isso, mas a tua mente diz, é impossível. Fique com aquilo que está no teu coração, e não aquilo que está na tua mente. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual julga. O homem espiritual julga, não pela mente, não pelo intelecto, mas pelo Espírito. E vou te dizer, nessa igreja tem muito profeta por metro quadrado. A probabilidade de você receber uma profecia é muito grande. Então, quando um profeta aparecer na sua frente, orar por você, e entregar uma palavra que não tem nada a ver, não julgue pela capa, não julgue pelo profeta doido. Julgue pelo Espírito. E é melhor você ir se acostumando. Porque senão você vai começar a rejeitar e vai deixar de viver. E eu creio que Deus vai fazer a Franciane mais louca ainda. Então, se você já tem se escandalizado com a Franciane, vai piorar. Aleluia. Vai aumentar cada vez mais. Sobre a vida dela, sobre a vida de muitos que estão aqui. Quando você está no teu ambiente de trabalho e vem aquele negócio assim, ore por fulano de tal, aí você com vergonha, oh meu Deus. Ei, aborda aquela pessoa na rua e fala com ela, mas eu nem conheço ela. Não julgue pela tua mente, julgue pelo teu coração. Eu lembro até hoje, uma vez, quando eu estava em casa, arrumando a roupa, e aí eu percebi no meu coração o Senhor falando assim para mim, saia agora de casa. E eu fiquei, não. Comecei a arrumar minha roupa de novo, aí o Senhor falou assim, ó, saia de casa. Eu falei, oh meu Deus. Eu me arrumei, saí de casa. Aí o Senhor falou para mim assim, ó, vá nessa rua. E eu orando, vira desse lugar, vira esse lugar, vá por esse lugar. E eu, oh Deus, agora acabou. Agora eu fiquei louco. Eu estou na rua andando. Aí o Senhor chegou até mim e falou assim, entra nessa lanchonete e peça um suco. Quando eu entrei na lanchonete, o Senhor falou para mim assim, ó, você vai orar por uma pessoa doente. Eu falei, ô Jesus, a gente ora tanto para ser usado, mas não quer ser usado nessas coisas. Eu entrei, aí eu já entrei vendo quem que estava com a cara de moribundo já para eu orar já. Aí eu entrei, o Senhor falou para eu fazer o quê? Comprar um suco. Eu falei, Senhor, me dê um suco de laranja, por favor. Sentei, na hora que eu sentei, sentou um senhor do meu lado. Eu falei, esse cara aqui, ó, tá com cara de doente. E aí eu fiquei orando, tomei o suco. Aí o Senhor falou para mim assim, ó, pode ir embora. Eu falei, vixe, é alucinação, não era Espírito Santo não. Era coisa da minha cabeça.
E eu já estava desanimado, porque eu pensei, falei, cara, eu inventei isso na minha cabeça, saí de casa, tinha um monte de coisa para fazer. E saí, paguei a conta, saí. Aí o senhor falou, por essa porta não, por outra. Porque essa lanchonete é de esquina. Eu saí, na hora que eu virei a esquina, tinha 3 jovens vindo. O senhor falou, é aquele cara que está mancando. Aí eu fiquei meio parado na esquina, com um cara de doidinho. Aí na hora que o guri chegou, eu falei, ei, sua perna está machucada? Ele falou, cara, machuquei ali e tal, jogando. Eu falei, vou orar, o senhor vai te curar. Ele me olhou, falei, posso? Ele pode. Coloquei as mãos dele, sarado e curado em nome de Jesus. Verifica aí. Ele, nossa, cara, estou sentindo, muito obrigado, tal. Foi embora. Eu fico pensando, e se eu não tivesse pedido suco? Se eu tivesse pedido um salgado? Era bem provável de eu ter perdido o tempo daquele menino estar passando na rua. O homem espiritual, ele discerne não pela razão, porque pela razão eu fui condenando todas as direções do Espírito até aquele momento. E mesmo diante do milagre, que o menino foi curado, eu estava pensando, que loucura, cara, o que eu fiz? O homem espiritual, ele discerne pelo Espírito e não pela mente. Vá para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, no verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Sabe, querido, quando a palavra vem e te confronta, como a palavra máxima, esse é o ano que nós vamos plantar e vamos colher. E a sua mente fica, cara, é improvável. Tudo deu errado até aqui, mas Deus está dizendo, vai plantar e vai colher. O que você vai plantar? Você vai plantar boas sementes? Você vai trabalhar? Você vai ousar a crer? A sua mente pode dizer, ixi, vai dar tudo errado. Mas é o teu coração que tem que ser o árbitro. O teu coração tem que dizer, Haroldo, é de Deus, creia. É de Deus. Paz, nunca deu certo. Sempre deu errado até aqui, mas o coração dizendo, Pamela, é de Deus, creia. É de Deus, Flávia, creia. Oh, aleluia. Aleluia. E o que eu preciso fazer, querido, para romper com essa falta de entendimento? Porque eu entendo, querido, porque muitas coisas, a palavra de Deus, eu não sou um sonso. Tem coisas que Deus fala, e eu sou sincero com Deus, Senhor, tá difícil de acreditar nesse negócio aí, cara. Nossa. Não é para você aceitar de uma maneira infantil, é para você ter uma fé saudável. Senhor, não estou conseguindo crer. Se é de você mesmo, ilumine o meu coração, me dê sabedoria. Como nós vamos solucionar a falta de entendimento? Pode passar o último slide. Eu quero te passar 6 passos. Se a palavra de Deus está sendo pregada a você e você está aqui meio que como natural. Porque a palavra de Deus, ela precisa gerar em você uma ação correspondente em relação àquilo que tem sido falado, mas também uma resposta. Aleluia. Quantos aqui, querido, tiveram uma direção, uma nota de Deus, e celebraram pela fé, e dançaram pela fé? Sabe de uma coisa, querido, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu já pulei carnaval, e eu já passei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, embriagado no carnaval, dando o meu melhor. O carnaval não pode ser a minha melhor performance, que não seja no culto. A minha melhor performance não pode ser na faculdade, não pode ser numa palestra coach, onde eu fico acordado e na igreja eu durmo uma ministração de 50 minutos. O meu melhor tem que ser na igreja. Aleluia. Quantos aqui pela fé, quando você percebe que Deus está falando alguma coisa, você celebrou pela fé? Deus falou algo para você? Deus tem falado algo para você aqui nessa casa? Deus está falando algo para você? Quando Deus fala, respondendo, eis-me aqui, Senhor, eu creio, é verdade, é desse jeito. Aleluia.
Eu quero te passar alguns passos. O Senhor está me incomodando de uma nota, mas eu vou dar. Primeiro passo, querido, arrependimento. Se você está percebendo que você tem recebido a palavra como natural, você está aqui, não dá um amém, não tem ouvido nada. Querido, reconheça que você está recebendo essa palavra intelectualmente. E se arrependa diante de Deus. Senhor, se essa palavra é sua, essa obra é espiritual, essa obra é sua, e eu não estou recebendo nada, não estou crendo em nada, então o problema é meu. Mas se o problema é da igreja, do pastor e dos irmãos, me guie para uma igreja saudável. Porque se eu estivesse numa igreja doente, eu mudaria de igreja. Mas se a obra é de Deus, a palavra é correta e a unção está sendo derramada, então o problema sou eu. Primeiro passo, se arrependa. Se você tem recebido essa palavra como natural. O segundo, ore pedindo sabedoria e entendimento. Efésios no capítulo 1 e Tiago capítulo 1 também, Paulo instrui a orar por sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, para eu entender, não na minha mente, mas pelo Espírito. Terceiro, exposição constante à palavra. Porque pode ser, querido, que essa palavra não rompa com a tua intelectualidade hoje, mas expondo, porque o cara mais intelectual do que Paulo, meu irmão, carnal, por causa de uma compressão religiosa, ele matou cristão. Ele matou cristãos. Você não entende quanto foi confrontador a Paulo se converter ao cristianismo? Tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu lutei, e do nada, esse Jesus que eu achava que estava morto apareceu para mim. Eu tenho certeza que tinha muitas coisas que Paulo questionava. E eu creio que Paulo passou um bom tempo se expondo à palavra de Deus, até que essa palavra iluminasse o seu coração. Outra coisa, consagração. Quando você estiver, querido, diante da palavra de Deus, no seu devocional, na igreja, se consagre. Quando você chegar aqui, Senhor, hoje o Senhor tem uma palavra para mim. Pode ser que não seja o pregador que eu quero, pode ser que não seja o tema que eu quero, mas se é o Senhor que tem falado, eu me consagro para ouvir. Outra coisa, seja humilde. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Pode ser, querido, que seja uma criança de 10 anos que suba para pregar. Porque 2 mais 2 é 4 na boca de um professor, doutor em matemática, assim também como na boca de uma criança de 5 anos de idade. Ah, mas eu já ouvi isso. Abaixe. Eu já ouvi, mas vou ouvir de novo. Ah, eu já sei, mas vou ouvir de novo. Outra coisa e último, estude e espere o tempo que for suficiente para que fé seja gerada no teu coração. Pode ser que hoje, querido, você não tenha a ousadia de fazer como a irmã, de orar pelo Pablo. Mas você crê que é a palavra de Deus. Senhor, eu vou ler, estudar, eu vou esmiuçar, vou ler livros inspirados, para que eu tenha a ousadia de, quando eu ver um doente, eu colocar as mãos sobre ele e ele ser curado. Aleluia. 6 passos para você romper com a falta de entendimento. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Max, queria orar por você. Eu tô com uma nota no meu coração tem um tempo. Vem aqui para frente, meu irmão. Sei que você não gosta de aparecer, né? Mas tá bom. Não gosta de aparecer? 2 metros de altura? Que baixista pequenininho desse jeito, né? Quero orar por você, meu irmão. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Você tem problema com dinheiro? Você tem problema com dinheiro? Aleluia. Deus não tem problema com dinheiro. E Ele quer que você não tenha também. Para que Ele possa botar bastante na sua mão. Para que Ele possa abrir portas, negócios, colocar clientes. Para que você prospere e que você seja fonte de alimentação, fonte de pessoas, para que o reino possa avançar. Nessa igreja vão ter muitas pessoas ricas e prósperas que vão ajudar, vão financiar o reino, que vão estar com o coração disponível. Deus não tem problema com dinheiro e Deus não quer que você tenha problema com dinheiro. Deus quer te prosperar. Não falo isso aqui com um objetivo natural e carnal,
Estou falando isso aqui com todo temor e tremor diante de Deus. Deus não tem problema com dinheiro. Ele não quer que você tenha problema com dinheiro, porque Ele deseja te prosperar, abrir portas, colocar contratos na sua mão, deseja que você seja influente, deseja que você tenha contato com pessoas, para que não apenas você trabalhe uma causa por elas, mas que você seja o meio, o caminho pelo qual o Evangelho vai salvar aquela pessoa. Porque tem pessoas nessa igreja que não vão ter contatos que você tem, mas Deus quer te fazer ir em vários segmentos. Ousado no Espírito, pregando e prosperando também. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do Max. Eu te louvo, te agradeço, Pai, pela Tua graça e pelo Teu poder sobre ele, Pai. Eu oro, Pai, por ele compreendendo as coisas, Pai, não de modo racional. E está tudo bem, Senhor. O Senhor não tem problema de responder dúvidas. O Senhor, Pai, não é arrogante, o Senhor é manso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, cansado de dar errado, cansado de falta de verba, cansado de falta de portas abertas, vinde a mim. Obrigado, Pai, pelo Max aprendendo as coisas pelo Espírito. Obrigado, Pai, por ele ouvindo e aprendendo diretamente com o Teu Espírito Santo. Derrame sobre ele, Pai, sabedoria sobrenatural sobre a vida dele, Pai. Obrigado, Pai. Sim, Pai. Nós brincamos, sabemos, Pai, que ele é grande naturalmente, mas eu declaro, Pai, ele também se tornando grande homem de fé, grande no Espírito, grande para realizar grandes coisas, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Unção nova sobre a Tua vida, um óleo novo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém? Aleluia. Até difícil botar a mão na cabeça do homem. Misericórdia. Aleluia. Você recebeu alguma coisa? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Pai, por portas abertas. Nós não vamos aprender, Pai, de modo natural. Vamos aprender, Pai, pelo Espírito, para que venhamos a produzir, Pai, uma colheita poderosa. Aleluia. Que o Seu nome seja exaltado em nome do Senhor Jesus. Você crê? Amém?